um servo com os teus servos e disse: eu irei. Versículo 4: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Versículo 5: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse-lhe: ai, meu senhor, porque era emprestado. Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. Cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o então. E ele estendeu a sua mão e o tornou. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, eu estou diante de uma palavra que não é minha, não é do irmão Jacó. Esta palavra, Deus revelando ao profeta Eliseu. O tema vai dizer: Eliseu faz flutuar um ferro, aleluia, de um machado. O texto é bem claro nesta noite. A Bíblia disse que aqui havia uma casa dos profetas, havia uma escola de profeta, aonde profeta estava ensinando profeta, e de repente estava muito estreito, estava muito apertado. Nós entendemos que as coisas que estão apertadas, as coisas que vão ficando estreitas, às vezes não é muito bom. Aleluia, mas você vai entender o teor desta palavra nesta noite. Você vai entender o que Deus quer fazer com vocês aqui neste lugar, nesta noite. A Bíblia vai dizer nesse texto que o lugar era estreito para que eles pudessem ensinar os filhos dos profetas, para que eles pudessem ensinar a palavra do Senhor naquele lugar. E um resolveu buscar uma viga para poder alargar aquele lugar, para poder dar estrutura àquele lugar. O texto é bem claro e diz assim: vamos, pois, até o Jordão e tornamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. Viga é que dá a estrutura no telhado. Você passa uma viga de um lado para o outro, para que o telhado não venha a cair. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles começaram a se explicar a história. O texto vai explicando a história. Não precisa muita coisa para entender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não precisa muita coisa para você pregar a palavra do Senhor. Só precisa 3 coisas: oração, jejum, consagração, e a 4ª coisa, a vigilância, para que não caeis em tentação. Mas o texto vai dizer que ele foi e obedeceu à voz do profeta, e pegou ali um ferro emprestado. A Bíblia vai dizer que ele pegou um machado emprestado para cortar aquela madeira. Quando ele chega diante do Jordão, que ele vai cortar aquela madeira, aquele machado que ele toma emprestado cai e afunda. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 disse: e foi com eles, e chegando ele ao Jordão, cortaram-se a madeira. No momento que ele foi cortar a madeira, o machado caiu no mar, no Jordão, e afundou nas profundezas lá embaixo, e não tem como mergulhar naquele Jordão. O Jordão é escuro, aleluia, é lodo, é lama. Não tinha como aquele senhor que tomou aquele machado emprestado mergulhar naquele Jordão. Mas aqui o texto, a palavra de Deus é revelada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e ela está me revelando algo do meu coração aqui nesta noite. Eu percebo que há um machado, eu percebo que não tem como cortar a madeira
sem ter um machado. E todo machado tem que ter um cabo. Percebe que não tem como o machado cortar se não tiver o cabo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Você vai entender esta mensagem. É uma mensagem totalmente diferente dos grandes nomes, dos grandes pregadores, mas você vai entender o que Deus quer fazer com a nossa vida, com a nossa casa. A Bíblia vai dizer que quando ele pega aquele machado, pastor Fernando, que ele bate na madeira para levar aquela viga, para ir lá e descer aquele lugar que estava apertado, a Bíblia vai dizer que caiu aquele machado no rio e só ficou na mão dele só o cabo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus me dá uma revelação: cabo não serve para cortar nada. Eu nunca vi cientista ou alguém dizer para mim que madeira corta madeira. Eu nunca vi. Aleluia. Se você viu por aí, você me mostre, porque eu nunca vi madeira cortar madeira. Eu só vi serrote, eu já vi máquina, serra elétrica, eu já vi facão, mas madeira cortar madeira eu nunca vi. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele só ficou só com a madeira, só com o cabo do machado na mão. O mais importante, que era o machado, caiu no Rio Jordão. Agora o interessante, esse machado não era dele. A Bíblia vai dizer que ele dá um ai de misericórdia, de tristeza. Ele diz assim: ai meu Senhor, o que eu vou fazer? O machado era emprestado. Ai meu Senhor, e agora o que eu vou fazer? Falar para o profeta Eliseu. Se o machado era emprestado, eu não consegui cortar a viga para levar, para aumentar o lugar. O que eu vou fazer? Mas aonde tem profeta, aonde tem pastor de Deus, aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, tem socorro para a tua vida, tem esperança para a tua vida. Mas Jacó, o homem não faz nada, mas Deus faz. A mulher não faz nada, mas a mulher cheia do Espírito Santo, Deus usa ela, Deus faz. Ah, mas o pastor não faz nada. Faz. O pastor cheio do Espírito Santo, que não tem o cabo, mas tem o machado, Deus faz cortar a viga, enlarguecer o ambiente e todo mundo ficar de queixo caído e dizer: o que está acontecendo naquela igreja? É bar de um lado, é forró do outro, mas eu estou vendo a igreja crescendo. Eu estou vendo Deus fazendo algo com aquele povo ali. Que diferença que tem aquele povo? Eles não têm um cabo, eles têm um machado. E o texto é bem claro. O texto é bem simples. Eles correm agora. Não tinha mais jeito, ele não conseguiria mergulhar para pegar aquele ferro de volta. E eles agora correm até Eliseu e vai contar a história e dizer: Eliseu, socorre-nos porque o machado caiu no Rio Jordão. Só que profeta que Deus usa é inteligente. Profeta não fala qualquer coisa. Profeta não fala aquilo que Deus não manda. Profeta não faz aquilo que Deus não manda ele fazer. Profeta só faz aquilo que Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu faz uma pergunta para testar ele, para ver se ele estava preocupado com aquilo que ele tinha tomado emprestado. Vou abrir parênteses aqui nesta noite. O Espírito Santo está mandando dizer para alguém aqui nesta noite: nada emprestado presta. Nada emprestado presta. A oração do outro não vai prestar para mim. O louvor do outro não vai prestar para mim. A mensagem do outro não vai prestar para mim. Nada emprestado presta. Deus quer intimidade, é com você. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto é bem claro, vai dizer que ele chega diante de Eliseu e disse: Eliseu caiu no Rio Jordão. Só que Eliseu é um profeta. E quando Deus mostra, o profeta não fica com história. Ah, é isso, é aquilo, eu vejo assim. Não, Deus já vai logo no ponto-chave. Eliseu pergunta para eles, postura de profeta: aonde o machado caiu? Que lugar foi do Rio do Jordão? Essa é a pergunta do profeta. Aonde caiu, meu senhor, o machado? Olha, Eliseu, caiu assim no Rio Jordão. Ah, caiu assim? É. Então faz o seguinte: pega a madeira, volta lá de novo no mesmo lugar que caiu, lança a madeira no Rio Jordão.
Eu acho que aquele servo deve ter pensado: Eliseu não está batendo bem. Eliseu, o que caiu não foi a madeira. Eu não consegui cortar a viga. O que caiu foi o machado. O machado pesa, Eliseu, é ferro. E agora vem tu querendo que eu, com um pedaço de pau, com um pedaço de madeira, faça um ferro flutuar de dentro do Rio de Jordão, lá na profundeza, lá embaixo, Eliseu, está lá escondido. Eu não sei o lugar que caiu. Eliseu diz: volta no mesmo lugar que caiu. Porque quem está falando aqui é um profeta. E Deus já me mostrou o lugar aonde você caiu. E aonde você caiu é onde que você vai levantar. Não precisa mudar de posição, não precisa sair de lugar, não precisa ficar chateado. E aonde que você caiu é que Deus vai lá e vai te resgatar. É lá no mesmo lugar que você está. É lá que Ele vai fazer a diferença na sua vida. E ele voltou, ouviu, obedeceu a voz de Eliseu e jogou lá no mesmo lugar um pedaço de pau. E o texto vai dizer: e disse o homem de Deus: aonde caiu, mostrando ele o lugar, cortou-se um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Agora interessante, como é que ele cortou esse pau para lançar lá e resgatar o ferro? Porque o ferro tinha caído. Para mim aqui dá para entender que ele deve ter quebrado uma madeira na mão e lançado. Mas o texto vai dizer que ele cortou. Que provisão de Deus é essa? Que mistério de Deus é esse? Se o machado que ele tomou emprestado tinha caído, ele tinha que pagar. Porque tudo que você toma emprestado, você tem que pagar. Você tem que devolver. Tem pessoas que tomam as coisas emprestadas e ficam há tempo sem devolver, tomando posse. Mas nada emprestado presta. O Criador vai voltar a querer receber. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando aqui nesta noite. E o texto vai dizer que quando ele lançou, o ferro flutuou. Agora a Bíblia vai dizer que meu Deus é tão grande que na palma da sua mão, oi, irmão Zé Carlos, estou sentindo Deus aqui nesta noite. Na palma da sua mão ele pega o oceano e ele fecha a água na palma da sua mão. Ele fala assim: a água da minha mão tu não vai sair. Se fecha e segura toda a água do oceano, de tão grande que o meu Deus é. Agora interessante desse texto, quem fez a madeira? Quem fez Eliseu? Quem fez o servo? Quem fez o machado? Tudo foi Deus. Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Quem fez o Rio Jordão foi Deus. Deus conhecia a profundeza do Rio Jordão, porque foi Ele que criou. Deus criou todas as coisas. Quando joga-se, o servo joga ali o cabo, aquela madeira cortada. Deus fez aquele machado flutuar. Eu não sei se Deus colocou a mão debaixo do machado, porque a Bíblia não me dá nenhuma base bíblica para dizer isso. Mas eu tenho certeza que pela palavra de Deus, os oceanos ouvem a voz de Deus. Deus disse para aquele Rio Jordão: Rio Jordão, eu te criei, sim, ó Deus, lança para cima o machado. Oi, irmão Jacó, mas essa mensagem não é para o dia de hoje. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia que eu preciso da minha cura. Hoje é dia que eu preciso que Deus entre lá na minha casa e faz algo novo na história da minha família. Mas o mesmo Deus que fez o machado flutuar, o mesmo Deus que fez o Rio Jordão, o mesmo Deus que usou o profeta Eliseu para perguntar aonde caiu, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite dizendo para você: da tua família cuido eu, da tua casa cuido eu, dos teus projetos cuido eu. Se cair, eu há de levantar. Aleluia. Se chorar, eu tenho um consolo que é o Espírito Santo. Eu crio todas as coisas. Eu faço descer a sepultura, eu faço subir da sepultura. O mesmo Deus que usa o profeta Eliseu para dizer para aquele servo: lança lá, volta lá. Às vezes nós precisamos ter atitude. Chega dentro da tua casa e pergunta: mãe, qual é o seu problema, mãe? Pai, qual é o seu problema?
Irmão, qual é a sua situação? Olha, a minha situação é a droga. Olha, Deus tem problema, Ele pode te trazer das drogas para perto dEle. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada impossível que Deus não possa realizar. Esse texto ele está ensinando um profeta. Aqui era difícil profetizar neste lugar, porque era uma escola de profeta. E não podia ter mentira, porque profeta não anda com mentira. E se o profeta te visitou, ele disse que Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar mesmo. Se o profeta falou que há uma chamada na sua vida, acredite, porque há uma chamada na sua vida. Você só está aqui nesta noite porque Deus permitiu. Eu só estou aqui nesta noite porque eu não sou bom, não. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: o cabo do machado, sem o machado não faz nada. O machado e o cabo tem que estar junto para poder cortar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era para cortar uma viga, para enlarguecer aquele lugar, porque o lugar estava estreito. Mas Deus quer colocar em nossa mão o machado, aleluia, e o cabo colocado nele para nós quebrar os laços do inimigo, para nós quebrar o câncer, para nós quebrar as doenças malignas, a depressão. Eu cheguei nesta igreja aqui nesta noite, eu senti a presença de Deus aqui nesta noite. Quando a irmã estava orando, não vou falar o nome dela porque ela não merece honra. Quem merece honra aqui nesta noite é Jesus. Mas ela estava orando desse jeito, dizendo assim: Senhor, abençoa a juventude desta igreja. Ela estava orando aqui nesta noite, ela estava dizendo assim: Senhor, abençoa aquele que tem depressão. Ela estava orando aqui nesta noite, ela estava dizendo: abençoa minha casa. Logo eu já pude entender que ela tem o machado e o cabo. Logo eu já pude entender que ela tem a presença do Senhor. E o Espírito Santo foi falando com ela. E a oração dela foi falando ao meu coração. E eu fui intercedendo pelos meus amigos que estão na bebida. Eu fui intercedendo pelos meus amigos aqui do Jardim Bassoli, que está nas drogas. Eu fui intercedendo. E quando nós vai intercedendo, Deus vai quebrando o laço. Você está aqui nesta noite, mas Deus está lá indo lá na tua casa, quebrando o laço de morte, fechando a sepultura. Esse Deus que eu prego nesta noite, ele tem poder. No livro de João, no versículo 2, verso 3, o meu Jesus tem tanto poder que ele foi convidado a ir a uma festa, pastor Fernando. Chegando nesta festa, a Bíblia vai dizer e vai me orientar: louvado seja o nome do Senhor, que faltou vinho naquela festa. Logo eu já vou entender que vinho é alegria. Logo eu já percebo que naquela festa não poderia ter a tristeza. Sem vinho seria uma festa toda triste, uma festa sem alegria e sem esperança. Mas aonde Jesus está, ele é especialista de pegar aquele que não é e fazer Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós não era nada. Jesus falou: peraí, eu vou transformar. Igual eu transformei a água em vinho, eu transformo o pastor Fernando, eu transformo o pastor Kevin, eu transformo o irmão Zé Carlos, eu transformo essa juventude, eu transformo você. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava na festa. E a Bíblia vai dizer que faltando vinho, Jesus entra no cenário e pega aquela água. Olha só, pega a água, porque o vinho, eu sei que o vinho sai da uva. Quando a gente vai no mercado comprar lá, tá lá, vinho, suco de uva. Aqui foi o contrário, Jesus pegou a água, a mesma água aonde o martelo caiu no Rio Jordão. Mas irmão Jacó, os pregadores não falam, os teóricos não falam que a água do Rio Jordão não é suja? Meu querido, aonde Jesus entra, tudo que é sujo limpa. Aonde Jesus entra, tudo que está parado, tudo que está estacionado, ele faz andar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 e 13, para me encerrar, a Bíblia diz que existia um homem que estava enfermo, um servo de um centurião. Do mesmo jeito que Deus usou Eliseu para dizer para o servo: olha, volta lá, me diz aonde caiu o machado. Quando Eliseu está perguntando para o servo aqui aonde caiu o machado, Eliseu está perguntando para ele: qual é o teu problema?
Não se preocupe, eu sou profeta, volta lá. Corta uma madeira, lança no Rio Jordão, que o machado há de flutuar. E ele correu, ouviu a voz do profeta e voltou lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu com esse centurião. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3 e 13. A Bíblia disse que esse centurião o filho dele estava doente na sua casa. De repente ele encontra com quem? Com Jesus. Porque quem encontra com Jesus tem algo novo. Quem encontra com Jesus tem esperança. Quem encontra com Jesus, ainda que esteja morto, há de ressuscitar. Quem encontra com Jesus não passa sede, porque Ele é a água da vida. Quem encontra com Jesus não tem fome, porque Ele é o pão da vida. Mas esse centurião, por respeito a Jesus, ele disse: Jesus, tu não é digno de entrar na minha casa, mas se tu falar somente uma palavra, o meu criado sarará. Olha a fé, olha a confiança de um centurião. Às vezes nós queremos receber muitas coisas, mas nós não temos fé, nós não temos confiança. Deus fala conosco todos os dias. É no ônibus, é na rua, é no Uber. O Uber disse assim: mas pastor, para onde é que o senhor vai? Rapaz, eu estou atrasado, eu estou indo para a igreja. Tem um culto abençoado na minha igreja hoje, eu não posso perder. Eita pastor, o senhor está na obra mesmo, hein? Muitos pararam, mas o senhor está firme. E às vezes você nem percebe. Você chega no ponto de ônibus para pegar o ônibus, a pessoa olha para você 5:30 da manhã e diz assim: que alegria toda é essa? Que alegria é essa que você tem de ir trabalhar? Moça, era uma sexta-feira, hoje é sábado, Deus falou comigo ontem. E é por isso que eu estou alegre. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E esse centurião, ele bate o olho em Jesus. Parece que eu vejo a cena, ele olhando para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, o que tem a chave na mão da morte, o que tem poder nesta noite para curar todo tipo de enfermidade. Não tem enfermidade que o meu Jesus não cura. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o centurião olha para ele: Jesus, diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus olha para ele: olha, vai em paz, porque o teu criado já está curado. Ele voltou para sua casa. Acredito eu, olha a cena. Quem é o pai que não ama seu filho? Ele voltou para a sua casa, ele bate o olho. Quando ele olha, diz: pai, tudo mudou aqui, o que aconteceu? Louvado seja o nome do Senhor. O pai responde: eu encontrei com Jesus, e ele, por causa da minha fé, ele só falou uma palavra. Olha a autoridade de Jesus. Jesus estava em uma cidade. A palavra de Jesus foi atravessando parede, guilhões, morte, laços, corrente satânica, e chegou no criado e disse assim: levante. Só a palavra de Jesus. Agora imagine a mão de Jesus. Imagine os pés de Jesus entrando dentro do apartamento e subindo as escadas junto com você. Imagine. Quando vem um fofoqueiro, imagine Jesus tampando a fofoca. Quando vem um mentiroso, imagine Jesus tampando a mentira, tampando as frechas, tampando os laços. Muitos não acreditam, mas nós estamos vivendo numa época, irmãos, que a inveja destrói, a mentira acaba. É um mal terrível que está acabando com as nossas vidas. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe. Eu cantei um hino aqui nesta noite: porque te abate, ó minha alma. Eu cantei porque o Senhor mandou cantar. Porque em breve Jesus virá, diz o hino. Se Jesus está voltando, o inimigo vai fazer de tudo para destruir os teus sonhos, destruir o teu projeto. E eu sei, entendo que nesta noite o meu socorro não vem de ninguém. O meu socorro só vem do Senhor. Quando o machado caiu, ele não conseguiu resolver o problema sozinho. O irmão Jacó não consegue resolver o problema sozinho. Eu preciso da ajuda da igreja.
Eu preciso da ajuda do meu pastor. Eu preciso da ajuda da minha líder do ciclo de oração. Eu preciso da minha ajuda da irmã que cuida da mocidade, dos adolescentes, das crianças. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você pode ver que nesse cenário aqui de Eliseu e o servo, tinha duas pessoas. Eliseu parado lá no seu palácio, e o servo veio para honrar o Eliseu, porque o lugar é estreito. Era uma escola de profeta. Se você estudar a profundo, você vai entender que Eliseu estava tentando larguecer aquele lugar para poder as pessoas virem e ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente com a igreja. Assembleia de Deus, Cristo vive em mim. Aleluia. Até o nome da igreja o demônio estremece. Ai, irmão Jacó. Mas placa de igreja não salva. Mas o nome que está lá fora disse: Cristo vive em mim. Jesus vive em mim. Aí passa um camarada lá fora querendo se suicidar e olha para a porta da igreja e diz assim: na Assembleia de Deus, ministério, Cristo vive em mim. Opa! Cristo, quem é esse Cristo? Aí o diabo já começa a perder a força. Mas irmão, já com a placa não salva. Mas não é a placa, é o nome que está lá. O nome foi escolhido debaixo de joelho de consagração. Está dizendo: Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, há mudança. Se Cristo vive em mim, há diferença. O lugar é diferente. Você entra aqui, você não dá nada. Olha para um canto, 2 ventiladores. Meu Deus, o que é isso? Pix na parede? Que negócio é esse? Que povo é esse? Que igreja é essa? Ai, irmão Jacó, você está pregando agora para honrar a igreja? Não, eu estou pregando porque o Deus dessa igreja aqui mandou dizer aqui nesta noite que é para preparar o machado e colocar o cabo no machado. Porque a igreja vai cortar a viga e aqui vai ter, não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai comprar, ou se vai crescer, ou se vai montar. Eu não sei, irmão Zé Carlos. Eu não sei o que vai acontecer. Mas vai crescer. Vai crescer. Irmão Jacó, olha, irmão Jacó. Os crentes não querem vir para a igreja. Os obreiros não querem vir. Como é que vai crescer? Vai crescer. Ué, eu entrei aqui nesta noite, eu vi uma irmã de joelho, orando, um sonzinho ligado, e ela orando: Senhor, cura a depressão. Senhor, abençoa o jovem. Ué, será que Deus é surdo? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Será que o meu Deus não tem mão para te apalpar à noite, pelas madrugadas? Será que o meu Deus está aleijado para que não possa andar? A igreja não foi aberta porque o ser humano quis, não. Toda igreja que é aberta é uma responsabilidade. A Bíblia vai dizer que Deus vai requerer de mim o sangue dos ímpios que eu não anunciar o evangelho. O negócio é sério. O negócio não é brincadeira. Mas o livro de Sofonias vai dizer: olha, Jacó, tocai a trombeta em Sião e anunciai com grande alto e com grande som, que vai tocar o toque da última trombeta e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite é essa palavra, eu já quero encerrar. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Ele vai preparar o machado para você. Até aqui você estava só com o cabo do machado, mas madeira não corta madeira. Louvado seja o nome do Senhor. A madeira não tem como cortar. Aleluia. Mas se você colocar um machado, acunhar ali, louvado seja o nome do Senhor, você vai conseguir cortar todo o mal. Aleluia. Você vai conseguir cortar aquelas madeiras que vem querendo nos espetar. Você vai crescer o lugar, vai buscar viga para a sustentação da tua casa. A viga, que ele está dizendo, a viga só consegue no âmbito espiritual buscar viga através da oração. A viga é proteção.
Quem é pedreiro entende. Sem viga cai. Sem viga não tem estrutura. E quando eu entrei nesta igreja aqui nesta noite, eu vi a estrutura. Irmãos, só não sente a presença do Senhor quem não quer. Os hinos que você cantaram, existe país aí que se nós cantar uns hinos que esses jovens cantaram, mata nós rapidinho, bota num paredão e acaba conosco. Se eu trazer uma mensagem dessa de país que tem por aí, irmão Zé Carlos, eles somem comigo de hoje para amanhã, não quer nem saber se eu tenho família ou não. Porque a palavra tem país que eles não aceitam. Mas tem profeta que só está cortando a madeira. Tem profeta que só está anunciando a palavra do Senhor, dizendo: Jesus vem, 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 Jesus vem. Mas tem gente que quando você fala que Jesus vem, ele tem medo. Ele corre. E Jesus vinha agora que eu terminei a faculdade? Não, agora que eu vou ganhar dinheiro. Não. Jesus vem. Ah, mas agora que eu comprei o carro novo. Não, é agora. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. É por isso que o hino diz: porque te abate, ó minha alma. Fica tranquila. Tem um hino que diz: acalma minha alma. Porque te abates, ó minha alma. Jesus vem. Jesus vem. Eu quero agradecer essa oportunidade nesta noite. Até aqui trouxe o Senhor. Não passei nada daquilo que o Senhor não mandou dizer aqui nesta noite. Uma palavra simples, mas uma palavra que eu tenho certeza que você vai remoer ela a semana inteira. Lembrando-se que nada prestado, lembre disso, nada emprestado presta. A oração tem que ser a sua, que Deus quer ouvir. O louvor é o seu. Ah, eu vou ensaiar o louvor daquela irmã que ela ensaiou, achei bonito. Não, é o seu. Deus quer te dar louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para mim se aparecer, não é para você se aparecer, não. Deus sabe quem é você. Ele te conhece. E é nas horas mais difíceis, é nas horas que a gente pensa que não vai ter saída, Deus entra com a providência. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia é bem clara, ela vai me dizer: existe um pecado que é só contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas a Bíblia vai dizer que aonde Jesus entra, tudo que está morto há de ressuscitar. Jesus usa os seus pastores, Jesus usa os profetas, Jesus usa as irmãs do ciclo de oração, Jesus usa a criança que vai cantar um louvor aqui, porque ele diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Jesus usa as irmãs que estão trabalhando na obra. Jesus usa o mendigo. Jesus usa quem ele quer usar para poder abençoar a tua casa e a tua vida. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus nesta noite. Rogo as orações da igreja que ora em favor da minha família, da minha esposa e da minha casa. Porque eu sei que quando nós pregamos a palavra, quando nós louvamos o nome do Senhor, quando nós colocamos a nossa casa em ordem, o inimigo vem com fúria para destruir e acabar com tudo aquilo que Deus nos deu. Mas nesta noite o profeta Eliseu manda dizer para a igreja: é só colocar o cabo, aleluia, no machado e começar a cortar aquilo que não presta na nossa vida. É só colocar o cabo no machado e começar a cortar as pessoas que estão querendo levar nós para outros lugares que Deus não permite nós ir. Mas nesta noite fique com esta palavra, medite nesta palavra. E se você precisar de confirmação, peça a Deus que Ele vai te dar. E quando Ele te dar a confirmação, não seja egoísta, porque o mesmo céu que você vai é o mesmo que eu vou. Independente dos meus erros, independente das minhas falhas, Deus me chamou para estar aqui nesta noite, para louvar e bendizer o nome dEle juntamente com vocês. E a nossa morada é lá na glória com Ele. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.